E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o que, afinal de contas, aconteceu com o grupo Pussycat Dolls. Elas foram definitivamente um dos grupos mais importantes de todos os tempos, ficando apenas atrás das Spice Girls no aspecto de vendas e impacto comercial. E detalhe, essas meninas têm memórias escritas basicamente na vida de várias pessoas da geração passada. E hoje a gente vai relembrar um pouco do impacto delas, vamos relembrar as tretas, o fogo no parque, que afinal de contas foi o que fez com que o grupo acabasse, né? Vamos refletir sobre as carreiras solos, vamos entender o comeback, a porra toda. Mas é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, pra gente poder começar a refletir tudo isso, a primeira coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça é que Pussycat Dolls tem duas formações. Tem a formação original, né, que são as meninas dançarinas de burlesque, e nós temos o Pussycat Dolls, que são as meninas da formação de burlesque com um adicional de cantoras que formaram o grupo musical, ok? Vamos entender como esse primeiro grupo se transformou nesse outro grupo. Originalmente, as Pussycat Dolls começaram em 1995 fazendo shows em Las Vegas. Elas conseguiram uma residência na Viper Room, que era uma boate super famosa lá em Las Vegas, que inclusive foi do Johnny Depp por um período. Durante as quintas-feiras, as meninas eram uma das atrações mais quentes da cidade e tinham filas e filas para poder irem nos shows das meninas, que era um show incrível. E elas faziam muitas músicas dos anos 50, 60, 70, enfim, era um show maravilhoso. Vou estar botando uns trechinhos aí para vocês irem assistir. E essa residência que elas conseguiram na Viper Room durou 6 anos, elas ficaram até 2001 lá apresentando esse show incrível. E por causa da popularidade do show, no final dos anos 90, elas começaram a fazer algumas pontas participando de filmes. Foi aí, por exemplo, que elas participaram do Matters of Consequence. E elas também participaram ainda em 98 do filme The Treat. Só que assim, gente, foi só a primeira parte das meninas conseguirem atravessar aquela bolha de serem dançarinas de boate. Quando elas apareceram na Playboy em 99, semi-nuas, foi onde realmente o negócio começou a tomar uma proporção um pouco maior. Só que uma coisa que é bem importante da gente dizer, as Pussycat Dolls, elas são tão assim, vamos dizer, marcantes e tiveram sua história prévia do sucesso comercial também tão marcante, que pessoas, por exemplo, como a Christina Applegate e até a própria Carmen Electra já fizeram parte das Pussycat Dolls. Então assim, o grupo ele já tinha sua história e ele já tinha ali sim os seus olhos de muita gente da indústria assistindo elas desde os anos 90, então isso é importante da gente deixar fixo. O grupo não aconteceu só porque virou musical, ela já tinha uma carreira. Em 2002, a Gwen Stefani estava começando a carreira solo dela depois do sucesso do último álbum do No Doubt, que foi o Rocksteady. E aí ela foi fazer uma performance numa boate e levou as meninas dos Pussycat Dolls para fazerem apresentação com ela. E a Gwen gostou tanto daquilo que ela resolveu convidar os executivos da Interscope para assistirem às meninas, porque ela acreditava que as meninas podiam ir muito mais além do que somente uma coisa de back de show. Foi aí que o Jimmy Iovine e o Ron Fair, da Interscope, assistiram as meninas, gostaram delas e resolveram transformar elas num grupo musical, criando assim uma nova formação, incluindo cantoras, porque qual que era a proposta do negócio? Era colocar as meninas dançando com uma pessoa que era líder vocal. Teve uma audição que teve mais de 500 meninas se apresentando para esses chefes de gravadora e 2 delas foram selecionadas para entrar oficialmente nas Pussycat Dolls como vocalistas, sendo a Melody e a Nicole. Depois que isso daí aconteceu, né, elas começaram a ter as caras delas sendo colocadas em diversos locais. Então elas apareceram na MTV, no VH1, fizeram mais pontas em filme, por exemplo, quando elas se apresentaram naquela cena das Panteras 2, quando elas fazem aquela performance na boate que é maravilhosa. Fizeram participação no clipe da Pink, de Trouble. Então assim,
Tudo estava caminhando para as meninas estarem cada vez mais públicas e sendo vistas nos olhos das pessoas como futuro artista daquela época, vamos dizer assim. Só que assim, gente, até aquele ponto, as Pussycat Dolls estavam trabalhando mais no aspecto visual. Elas ainda não tinham começado uma carreira na música. Foi a partir de 2 filmes, vamos dizer assim, trilhas sonoras, que elas tiveram 2 músicas lançadas. A primeira das músicas foi naquele filme Dança Comigo, que é a música Sway, e no Espanta Tubarões também elas têm uma música que estavam ao lado de várias lendas, né, como Christina Aguilera, Justin Timberlake, a Missy Elliott, entre outros artistas daquela época que também estavam sendo lançados através da trilha sonora. Tá, mas onde as Pussycat Dolls realmente começam a carreira delas e as coisas começam a acontecer de verdade para as meninas, né? Quando elas realmente viram artistas de verdade por elas mesmas, sem auxílio de ninguém ou qualquer filme ou qualquer outra coisa. É oficialmente em abril de 2005 quando elas lançam o primeiro single delas, o hilário maravilhoso Don'tcha. Porém, onde tem já uma curiosidade, Don'tcha não era das Pussycat Dolls, tá? Importante dizer isso. Essa música era da Tori Asa Maze e flopou horrores nos charts. Teve uma performance baixíssima na Hot R&B Hip Hop da Billboard e depois resolveram fazer a música acontecer dando pra uma outra pessoa, e a pessoa escolhida foi as Pussycat Dolls. Quando as meninas botam a mão em Don'tcha, a música simplesmente faz assim, ó, BOOM! Só que muita gente não sabe, mas as meninas dos Pussycat Dolls, quando explodiu Don'tcha, elas não tinham álbum pronto. Dá pra acreditar, gente? As meninas já estavam em circulação com os projetos ali envolvendo os Pussycat Dolls, mas a gravadora não tinha um álbum produzido ainda, porque eles não sabiam como elas iam trabalhar comercialmente com um single solo, sem nenhum tipo de respaldo de filme nem nada. E com a explosão de Don'tcha, a gravadora se viu com uma corda no pescoço porque eles precisavam lançar um álbum das Pussycat Dolls em 40 dias. E é aí que o Ron Fair entra em ação e produz o álbum das Pussycat Dolls em 40 dias. Ele recrutou CeeLo Green, Rich Harrison, o Timbaland e o will.i.am e passaram oficialmente 30 dias no The Record Plant em Hollywood para fazer o CD. Os outros 10 dias depois da finalização do álbum foi oficialmente para poder fazer o álbum ser prensado, photoshoot, ficar pronto, visual e lançarem oficialmente o disco. O álbum foi lançado sem ter segundo single. O segundo single só foi vir depois do lançamento do disco. Eles queriam mesmo o disco pronto por causa do sucesso de Don'tcha. Foi nessa época também que muita gente percebeu que os vocais principais ali do álbum eram da Nicole. Ela era a pessoa que levava as Pussycat Dolls a todo lugar. Só que a Melody também era uma cantora, mas ela não tinha vocais naquele álbum. A gente não reconhece nada dela no primeiro álbum das Pussycat Dolls. E isso é umas coisas que chamam a atenção da gente, porque a própria capa do PCD, que é o primeiro álbum das Pussycat Dolls, a Nicole, ela tá com um brilho diferente na capa. E muita gente não percebe isso, mas ela tem um diferencial e destaque das outras meninas, desde o primeiro CD. Mas enfim, vamos falar primeiro do impacto do álbum antes da gente chegar para poder falar das tretas, né? O PCD vai muito bem, vende mais de 3 milhões de cópias apenas dentro dos Estados Unidos, vira um fenômeno. O segundo single das meninas, Stick With You, é indicado a Grammy, tem uma performance ótima também, e elas vão emplacando uma música atrás da outra. Aí veio Beep, aí veio depois Bottoms, aí veio I Don't Need a Man, Wait a Minute, e foi um sucesso monstruoso. Todas as músicas das meninas tinham um impacto lindo de rádio. Só que aí, gente, chegamos em 2006. E 2006 elas ainda estavam promovendo o PCD. E uma coisa começou a chamar a atenção dos jornalistas, que meio assim, vamos dizer, tava começando aí sim expor as tretas das Pussycat Dolls. Quando aconteceu o American Music Awards em 2006, houve uma performance de Bottoms. E essa performance, por mais que se tornou uma performance icônica das meninas, ela se tornou icônica por causa que ela teve muita coisa errada, né?
Quando você assiste a performance ao começo, né, tudo que você percebe é simplesmente a Jessica Suta tropeçando e quase caindo da cadeira durante a performance. Só que não é isso exatamente o it do negócio. As Pussycat Dolls naquela época eram formadas por 6 garotas. Só que uma das garotas, a Melody, que também era a segunda cantora, ela não estava nessa performance. E o pessoal achou estranho isso estar acontecendo. E subitamente, no final da performance, uma coisa realmente que a gente vê pelos olhos da Nicole e da reação que ela teve, a Melody entra e simplesmente começa a fazer a Christina Aguilera e fazer baby. E a Nicole fica hiper desconfortável e as outras meninas ficam chocadas. Você percebe na cara delas, tipo, elas têm que fazer o negócio delas, mas o negócio ficou muito esquisito ali. E aí um jornalista pegou e falou que o Pussycat Dolls não funcionava muito como grupo, que tinha alguma coisa que estava dando errado que a gente não sabia. Então, a partir daí, a mídia começou a especular um monte de coisa e foi onde começou a aparecer essa questão da Nicole ter um pouco mais de, vamos dizer, atenção do que as outras meninas. Teve uma outra performance que aconteceu também de Bottoms, que aconteceu a mesma coisa. A Melody entra no fim fazendo a Christina Aguilera, só que a Nicole fica puta com ela naquele dia e a Nicole começa a tentar atrapalhar a Melody. Então ela vai entrando na frente, vai tentando fazer as coisas pra tentar, assim, tirar a Melody de foco, porque meio que tava fazendo uma coisa que não era roteirizada. Então ficou uma situação muito chata também naquela performance. Aí, meu amor, o buraco simplesmente abriu de uma vez e, enfim, todo mundo caiu nele. O buraco realmente fica feio, gente, quando as meninas descobrem que a Nicole recebeu a proposta de um álbum solo pela própria Interscope. E as meninas ficaram putas com isso, porque todas ali eram cantoras e simplesmente a Nicole estava sendo levada em consideração e colocada em foco. Uma das pessoas mais frustradas com toda a situação era a Melody. Por quê? Porque ela assinou dentro do grupo como cantora, só que ela nunca cantava. E a última coisa que ela sabia fazer era dançar. Então ela sofreu uma pressão dobrada. Por quê? Porque ela não podia cantar, mas ela tinha que dançar, sendo que ela não sabia dançar. Então as aulas de dança dela eram muito mais intensas, a gravadora pressionava ela para ela ficar melhor nas performances, enfim, era uma situação bem difícil que ela passava. A Nicole grava esse álbum dela, que é o Her Name is Nicole, que acabou não sendo lançado e virou inclusive uma lenda urbana da música pop, a gente já falou dele aqui no canal. E esse álbum teve apenas um single, que foi Whatever You Like. Só que qual que é o estranho do negócio? O flop de Whatever You Like fez com que a gravadora não investisse na Nicole mais. Eles falaram pra ela, olha Nicole, é o seguinte, você não vai lançar esse álbum agora, a gente vai esperar um pouco mais, você vai continuar gravando material e a gente vai fazer umas adaptações no CD. Tá? Enquanto isso você volta para as Pussycat Dolls e a gente continua tocando aí as Pussycat Dolls pro próximo ano. Ok. Nicole continua a gravar o álbum dela, começa a fazer algumas outras músicas que eram para ser das Pussycat Dolls, mas o álbum dela mesmo, que era o foco dela, não acontece, tá? Isso daí não vinga. Quando chegamos no final de 2007, as meninas resolvem dar o que nós chamamos de hiato. Pra quê? Para elas poderem descansar e se preparar para a próxima era. É aí que, no começo de 2008, a Carminha oficialmente anuncia que ela tá fora das Pussycat Dolls e que ela não ia mais fazer parte da formação do grupo na nova era. E ela falou que queria focar na sua carreira mesmo, que não queria mais fazer parte daquele movimento do PCD. Então, Carmen sai e as meninas começam a trabalhar esse novo álbum, lançando o primeiro single, que foi When I Grow Up, que virou um hitaço. Só que muita gente não sabe, porém, esse álbum das Pussycat Dolls, que foi lançado em 2008, o Doll Domination, ele era basicamente inteiro feito de músicas que o Her Name is Nicole possuía.
tá? A gravadora fez alguns ajustes de colocar algumas músicas mais em potencial, tá? Para poder lançar o álbum como single, porque eles perceberam o seguinte: as músicas eram boas. Era a Nicole cantando, todo mundo gostava da Nicole, mas o pessoal não queria a Nicole como Nicole, eles queriam assinando Pussycat Dolls. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o projeto de uma, colocaram em outra e lançaram aquele CD. Então todo mundo acha que esse álbum da Nicole ele ficou perdido aí no mundo, só que na verdade não. Ele foi lançado com outro nome assinado pelas Pussycat Dolls. Simples. E isso deixa todo mundo hoje de queixo caído, porque mostra como que a gravadora foi esperta em fazer isso. Se uma franchise está dando certo, por que eu vou investir em outra que não está dando o mesmo retorno? Pode ter certeza, se Whatever You Like da Nicole tivesse sido lançado assinado pelas Pussycat Dolls, teria sido um hitaço. E o álbum foi muito bem promovido, gente. Emplacou I Hate This Part, que a gente ama, que é o clipe no deserto, que inclusive a Anitta se inspirou para poder fazer Meio Abusada. Enfim, teve outros grandes hits por aí. Hush Hush, né, que a gente ama. Mas a banda basicamente decretou seu fim com o que aconteceu com J-Ho, né, da trilha sonora de Quer Ser Um Milionário. Essa daí realmente é pesada. Por quê? A gravadora resolveu chamar a Nicole para poder gravar essa música numa versão pop, mesmo depois que o filme já tinha sido lançado, tá? E a Nicole, o que estava acontecendo? As Pussycat Dolls, elas estavam na turnê do Doll Domination. Então a Nicole tinha que dar conta da turnê e ir gravar essa música J-Ho. Então ela compunha, gravava, papapá. O que é que houve? Quando eles iam lançar essa música, a única pessoa que ia ser creditada no lançamento desse single ia ser a Nicole. Só que aí o chefe da gravadora resolveu fazer o quê? Olha, podemos fazer o seguinte, vamos creditar as Pussycat Dolls além da Nicole, porque assim a gente consegue aproveitar para dar mais engajamento ao nome da música. E ele fez. Aí o crédito da música saiu Pussycat Dolls feat. Nicole. Mas a Nicole não era das Pussycat, por que ela ficou feat? Então assim, começou uma briga interna muito forte. Por quê? A Nicole falava o lado dela, eu fiz, eu gravei, eu participei, a gravadora me pediu. E as meninas falavam, nossa, ficamos totalmente na sombra, secundária, só servimos pra dançar gostosas no clipe. Então assim, a guerra aí já mostrou que não tava dando pra ir mais pra frente. E algum tempo depois, oficialmente, o grupo acabou. Durante as últimas apresentações do grupo, definitivamente a gente teve um dos momentos mais desconfortáveis envolvendo a carreira das Pussycat Dolls ever, que foi quando elas estavam abrindo os shows da Britney no Arizona, onde a Melody simplesmente teve um surto de raiva e ela foi shade mesmo, pegou o microfone e começou a falar que elas eram secundárias sim, que ali elas estavam seguindo seus sonhos sim, e papapá, papapá, papapá. E a Nicole ficou estática, petrificane, porque ela não tinha o que falar naquela situação, né? Porque de certa forma ela também no fundo sabia que as meninas estavam secundárias mesmo. E aí rolou o disband, gente. E foi um disband assim. Saiu uma num dia, aí no outro dia seguinte, literalmente, saiu outra, depois saiu outra, e cada uma foi seguir a sua carreira do seu jeito. A Melody foi cantar do jeito que ela queria, a Nicole foi cantar do jeito que ela queria, participar de programas de talentos no Reino Unido, onde ela estava bem alta também, né? Então assim, elas foram fazendo outras coisas. A Ashley foi fazer reality show, a Jessica Suta foi ser mãe e também foi lançar os seus discos. A Ashley inclusive lançou o álbum dela, que é muito bom, o Butterfly Effect. A Jessica Suta lançou mixtape, lançou um monte de single, lançou o I Say Yes, que foi o álbum dela. A Nicole focou em produzir o álbum dela oficialmente pela Interscope. Ela assinou logo depois com a Interscope do UK um contrato de gravação para fazer um álbum lá. E aí ela chamou o Red One para fazer o que foi o Killer Love. Então assim, elas conseguiram tocar a carreira delas independente uma da outra. Só que de forma interessante, as Pussycat Dolls elas não vingaram sozinhas.
É muito estranho isso, né, gente? Você percebe que a Nicole, mesmo ela sendo uma artista incrível e que fosse a pessoa que levava nas costas as Pussycat Dolls por ser a vocalista principal, uma coisa a gente percebe. Quando todas estão juntas com ela, o show fica muito maior, fica muito melhor. Entende? E mesmo ela lançando o Killer Love, fazendo aquelas performances incríveis, emplacando os hits que ela emplacou do Killer Love, né? Não foi a mesma coisa. Faltava algo, entende? E assim, a nossa surpresa vem quase 10 anos depois, quando as meninas anunciam oficialmente o Reband, né? Que se juntaram de novo para poder fazer uma turnê de comemoração para os fãs. Então seria uma turnê de comemoração de carreira e também uma turnê de volta delas, porque não era só uma reunion, elas realmente queriam tocar a carreira delas a partir daquele momento e elas estavam com tudo novo, tipo, era novo pessoal que estava auxiliando a carreira delas, nova proposta musical que elas iam seguir, aquele formato em que a Nicole cantava tudo, de certa forma o pessoal acreditava que ainda ia se manter dessa forma, por causa de React, que foi o primeiro single, mas a gente percebe que a própria Jessica Suta falou que não, as coisas iam ser um pouco maiores, então assim, tudo estava ao favor da gente de termos de volta aquelas meninas incríveis. E quando elas cantaram React a primeira vez no X Factor, depois elas lançaram o clipe, ficou claro que elas iam fazer uma turnê destruidora, que era a Unfinished Business Tour, que também seria o nome do álbum que elas iam lançar, porque sim, as meninas resolveram lançar um novo disco. Mas, gente, por causa de coronavírus, por causa de tudo que a gente está vivendo no nosso mundo hoje, tudo foi cancelado, tudo tomou mais tempo. E isso, de certa forma, para elas, foi muito bom porque elas conseguiram fazer coisas melhores do que elas tinham feito antes. Então, assim, o que aconteceu com as Pussycat Dolls atualmente? Atualmente, elas estão vivendo sua vida em quarentena, esperando a vacina e a possibilidade de voltarem a fazer show, e quando isso acontecer, elas vão lançar esse novo álbum que elas estão prometendo pra gente aí já, e finalmente vamos ter de volta essas mulheres maravilhosas que deixaram a gente louco por basicamente uma década inteira, tá bom? Se você é fã das Pussycat Dolls, ama elas, comenta aqui qual a sua doll favorita, comenta aqui também qual o seu álbum e música favorita das meninas, que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.